Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Sou o Bruno Sankar e no Desk Talks de hoje vou bater um papo com o Vinícius Urbano da EcoIT sobre LGPD. Vinícius, se apresente e fala um pouco sobre você, cara. Fala, Bruno, tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite aí, muito legal essa iniciativa. Bom, eu sou o Vinícius Urbano, sou CEO, fundador da EcoIT, uma empresa de segurança digital, está no mercado aí há 10 anos, cofundador de uma plataforma chamada EcoTrust, de cybersecurity, e sou formado em redes, também fiz uma MBA de governança de TI e tenho uma experiência aqui dentro da EcoIT na questão de proteção de dados e que tem a ver com esse tema aí da LGPD. Cara, então a EcoIT ela é uma empresa que está especializada nessa área, é uma empresa que se preocupa com essa área. Explica um pouco isso aí para mim entender. Sim, a EcoIT ela tem basicamente duas frentes aí, uma frente de resposta a incidente cibernético, então empresas que acabaram de sofrer um ataque cibernético, especialmente de ransomware, né, que é de sequestro de dados, elas entram em contato com a gente tem um processo de apoio e recuperação desse ambiente, e tem uma outra área de proteção de dados que está muito ligada à continuidade de negócio, né, disaster recovery, esse tipo de coisa, e também privacidade, né, ainda mais agora depois dessas leis aí que surgiram, que a gente vai falar. Então, a gente é especializado em ajudar empresas a se adequarem com relação à proteção de dados e tem tudo a ver com a LGPD. Cara, LGPD é o que é, onde vive, como vivem, o que comem, quem sustenta isso. Cara, é um tema que nos últimos tempos, em todo lugar, você abre um site LGPD, no Google, a gente tem notícias por aí falando sobre LGPD. Cara, o que é LGPD? Legal. A LGBT, na verdade, esse tema realmente ele tá em alta, né? Muito mais em alta, até por oportunidade que o mercado vê, né? Mas é um tema importantíssimo e ele está em alta principalmente porque é uma necessidade, né? Uma necessidade do mercado adequar, o nosso mercado brasileiro se adequar aí com relação à privacidade. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que fala algumas coisas ali, na verdade várias coisas, que você deve fazer ou como você deve tratar os dados, especialmente, e na verdade somente, né, a lei trata somente dos dados pessoais, que são dados de pessoas físicas, né, pessoas naturais. E que, quando a gente começa a olhar mais para dentro desse tema, os dados pessoais estão em todos os lugares, né? Então, aí, a complexidade e a necessidade de conscientização aí que o mercado tanto fala, né? Legal, cara. E a gente tem que ser claro ali que é LGPD e não LGBT, certo? Exatamente. Cara, eu vi você mandou um e-mail essa semana aí com essa... qual é o certo, né? LGPD ou LGBT? A respeito de uma notícia que saiu e a manchete da notícia era LGBT, multa de 50 milhões, sua empresa está preparada? Cara, eu dei um tapa na cara nesse momento. Realmente, é uma brincadeira que eu fiz ali no e-mail. Na verdade, essa imagem dessa revista que errou ali, né? Passou batido na revisão, que era para ser LGPD e colocaram LGBT. Isso quando a gente está em reuniões sobre o assunto, em circunstâncias até sérias, às vezes rola de alguém falar errado aí LGBT e todo mundo acaba caindo na risada, alguns não percebem, mas o grande lance é que essa sigla, né, LGBT é muito mais ouvida e falada até o momento do que LGPD, então às vezes a pessoa ela confunde. Na dúvida, eu sempre sugiro que fale Lei Geral de Proteção de Dados, aí você não corre o risco. Cara, é até melhor, né, porque você contextualiza do que você está falando, que é uma lei de proteção de dados e não qualquer outra coisa. Exatamente, já ajuda ali a entender também, né, senão esse negócio de essas sopas de letrinhas na área de tecnologia, no corporativo tem muito, né? Então já começa pelo CEO, CIO, CTO,
Aí depois você tem agora DPO, você tem uma série de siglas ali que muitas vezes a gente nem sabe do que se trata, mas a gente fala. E esse mundo de LGPD que vai falando sobre essas leis, ele já traz consigo vários termos, né? Junto com o LGPD, a gente escuta também GDPR. E GDPR é o quê? E qual é a diferença? É a mesma coisa? O que é GDPR? Tá, a GDPR, ou GDPR, é a Lei de Privacidade Europeia, que a lei brasileira, a LGPD, ela foi baseada muito na GDPR. Então, a União Europeia, né, criou ali uma lei de privacidade, que é a GDPR, e que já está em vigor há um pouquinho mais de um ano lá na Europa. E essa lei ela foi a base aqui para o Brasil, e essa lei também é base para o mundo inteiro ali com relação à privacidade. Então são duas coisas totalmente diferentes, né? Não é a mesma coisa, mas em regiões diferentes, né? A LGPD aqui no Brasil, a GDPR lá na Europa. E estima-se aí que em média 80% da LGPD é a GDPR, né? É baseado na GDPR. Outros 20% são características aqui do Brasil, que a lei foi adequada para cá. Então, lá fora, os caras estão preocupados com isso já faz tempo, né? A lei ela entrou em vigor faz um ano e pouco, assim, não faz tanto tempo assim, mas o tema GDPR, ele vem sendo dito, eu acompanho há uns 3 anos, né? Até porque tem essa, igual agora, a lei ainda não entrou em vigor, falta um ano para isso, a gente está na contagem regressiva aí. Mas já se fala bastante porque quando ela entrar em vigor, teoricamente, você já tem que estar adequado àquela lei, né? Não é a partir que ela entra em vigor que você vai ter que se adequar. Você já vai ter que estar adequado. Então, a gente pode falar que lá na Europa, pelo menos 2 anos muito fortes desse tema sendo dito lá. E foi muito como resposta de casos de vazamentos, de falta de privacidade, casos que aconteceram aí, escândalos no mundo todo. Cara, é interessante quando você fala em contagem regressiva, isso me dá até uma ansiedade, eu fico até preocupado. Cara, é contagem regressiva, o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer com a minha vida, como que isso vai impactar o meu dia a dia, vai impactar a minha empresa, vai impactar a minha operação, com uma contagem regressiva, cara. Uma lei vai entrar em vigor, vai mudar a minha vida, o que vai acontecer? Legal, essa questão de mudar, é interessante o que as pessoas sentem, né, quando você fala da lei. O que eu vejo muita gente com ansiedade mesmo, igual você está falando. E aí? Porque, cara, quando zerar o cronômetro, o que acontece? Acaba o mundo? É verdade, exatamente. E tem outras pessoas que ignoram, sabe? Elas falam, pô, isso daí não vai pegar. Não, isso daí não é só mais uma dessas leis que não pegam e tal. Então, é bem extremo ali. Mas, de fato, ninguém está tratando isso de uma forma neutra, sabe? Sempre ou é de um lado ou é de outro, na maioria dos casos. O lance é assim, né? Quando a gente fala de nós, pessoas físicas, pessoas naturais aqui, para a gente é uma ótima lei para manter a nossa privacidade, ou começar a ter mais privacidade, né? Então, a gente está sendo colocado, a partir dessa lei, no centro da privacidade, né, dos nossos dados pessoais. Então, por exemplo, a lei vai permitir que você exija que seus dados sejam excluídos, por exemplo, de uma empresa de telefonia que te enche o saco todo dia. Nossa, eu estava preocupado, agora eu estou amando essa lei. Cara, eu estou amando, mudei de opinião. Fiquei preocupado rápido no primeiro momento. Você falou o melhor argumento, cara. Acho que uma forma de convencer todo mundo a aderir à LGPD é você falar essa linda frase. Né? Exatamente. A pessoa física, quando você fala a gente como cliente, é uma lei ótima, porque a gente vai estar mais no controle dos nossos próprios dados, que hoje a gente não tem controle, né? Hoje está no controle das empresas na qual a gente teve algum relacionamento. E aí, a partir de agora, a gente passa a estar mais no controle. E aí, o problema do outro lado, né, o desafio, na verdade, é que as empresas consigam se adequar para atender essa necessidade de privacidade. Isso contempla tanto
você conseguir, por exemplo, excluir um dado que um cliente tenha pedido, como, por exemplo, garantir ali o máximo possível que aquele dado do cliente, seja ele o e-mail, o nome, o CPF, ele esteja realmente seguro. Que hoje é indiscriminado, né? Hoje você não tem uma linha, você tem melhores práticas de segurança, mas as empresas que seguem isso são empresas específicas, né? Ramo financeiro, seguradoras e tal. Agora, quando você pega todo o restante da cadeia de empresas, você vê que poucas delas cuidam realmente da segurança. Um exemplo é a área que a gente tem aqui dentro da EcoIT, que é a área de resposta a incidente, né? Onde a gente recebe 10 novas empresas por dia que sofreram ataque cibernético, e essas 10, né, na sua mais de 90% destas, eles não estavam cuidando adequadamente, não estavam fazendo nem o básico com relação à segurança. Então, esse tipo de coisa é preocupante, porque um dado confidencial nosso pode vazar para qualquer lugar, inclusive ele vaza, né? Então, tanto dados como CPF, né, que é um dado bem pessoal, como dados sensíveis, né, que podem ser, por exemplo, uma orientação sexual, ou então um exame médico, uma doença que você tenha, alguma coisa, um histórico de médico, sabe? Então, todas essas coisas aí hoje estão fora do controle. E aí a ideia é que essa lei ajude agora a proteger mais essa privacidade. Legal, cara. Então, pelo que dá para entender, você tem os dois lados, né? Você tem o lado a empresa, como que a empresa vai se comportar quando a lei entrar em rigor, e você tem o lado do usuário, o lado civil, a pessoa por trás, como que essa pessoa ela pode se comportar na hora que ela querer os dados dela, ou quando ela quiser ter acesso ali, como que ela questiona a empresa. Eu acho que é bem amplo, né? Só desses dois lados eu acho que a gente pode ir por vários caminhos diferentes, mas como você citou que aí na EcoIT sempre chega a 10 caras aí para você, falando, a gente teve problema com segurança, que é algo que muitos só se preocupam quando isso acontece consigo mesmo, quando o cara vê, é real esse tema, eu tenho que me preocupar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que é interessante a gente ir para esse lado da empresa. Quando essas empresas chegam, é interessante a contextualização, empresas de tecnologia, só vale para quem está ali na tecnologia, ou o cara tem um mercadinho, o cara tem uma coisa mais física saindo do ramo da internet, a lei impacta esse cara também ele tem que se preocupar com a segurança dele, ele tem que se preocupar com a segurança dos usuários dele. Sim, na verdade a lei ela não é uma lei para dados digitais, ela é uma lei para dados, informações, sejam elas até se for num papel, tá valendo a lei. Cara, então são dados no geral, não dados digitais. Não, exatamente. Inclusive a lei ela fala, quando ela fala da proteção de dados, né, de proteger esses dados pessoais, ela fala proteger qualquer tipo de dado que se armazene em qualquer mecanismo, inclusive digitais. É o contrário, é inclusive digitais, cara, e não somente digitais. A gente do ramo da tecnologia fica tanto na parte da tecnologia, você vê dados, você já associa a parte digital, mas a lei ela fala inclusive digitais. Exatamente. E aí, por exemplo, se você tem um estoque lá, se tem um arquivo lá dentro da sua empresa, lógico que as empresas estão digitalizando tudo, né? Mas se você tem um arquivo lá em papel e aquele dado ali, e tem algum dado pessoal ali de alguém, seja lá quem for, você precisa seguir algumas regras ali de proteção. Legal, cara. Tá, então beleza, eu tenho que seguir regras de proteção. Pode citar algumas regras dessas de proteção para que eu possa entender melhor como que isso acontece? Primeiro, antes de falar da regra, é importante a gente saber o que é um dado pessoal, né? Um dado pessoal, pela lei, é qualquer dado que identifique uma pessoa ou que possa ser identificável. O que é isso, né? Então, por exemplo, um nome. Nome, você já identificou a pessoa. E-mail. E-mail, talvez, se o seu e-mail for docinho2019 @gmail, não é um dado que você identifica a pessoa por esse e-mail, mas você pode correlacionar esse e-mail com uma outra informação e descobrir e ter dados pessoais. Então, acaba sendo também entrando dentro da lei. Por exemplo, um endereço. Endereço,
você não tem o nome da pessoa ali, mas se você conseguir achar essa pessoa, identificar ela, se você for até o endereço, alguma coisa nesse sentido, aí também já trata de um dado pessoal que a lei ela exige que você cuide, tá? E você tem os dados que são os dados sensíveis, tá? Os dados sensíveis são dados pessoais e que tem a ver com religião, com orientação, gênero, são informações de saúde. Então você tem ali algumas informações que são mais sensíveis, né? Por exemplo, quando você vai na farmácia, um exemplo clássico, você vai na farmácia, vai comprar um remédio, aí você dá seu CPF ali para ter o desconto, não dá? Então, isso vai ter que mudar de alguma forma, porque você está relacionando ali, primeiro que você está falando do seu CPF alto ali, né? Muitas vezes já é um problema, apesar que você que está falando, né? Mas quando você pega esse CPF vinculado à compra de um remédio, você consegue relacionar um possível histórico médico, uma possível doença, alguma coisa nesse sentido. E aí você já começou a ter ali, transformar esse dado desse remédio que a pessoa comprou mais o CPF em dados sensíveis. E aí você tem regras específicas para dados sensíveis, que são ainda mais críticos. Então, até no caso de uma farmácia, ela tem que se preocupar ali como que ela vai captar essa informação, ou como ela vai mudar o negócio dela em relação à captação desse tipo de dado. Sem dúvida, a área de saúde, incluindo farmácias, elas são das mais impactadas e as que estão mais preocupadas. E os dados sensíveis, né, exatamente eles são origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, dados referentes à saúde ou à vida sexual e dado genético ou biométrico. E aí quando a gente fala que biométrico, por exemplo, as empresas têm a biometria ali para bater o ponto muitas vezes, né? Sim. Isso é um dado sensível. Então, a biometria dos funcionários, ele é um dado sensível. O que já está acontecendo, porque o dado sensível você tem um outro tratamento ainda mais crítico, você precisa seguir normas, regras mais rígidas ainda para dados sensíveis. E aí o que a gente já está vendo acontecer? Por exemplo, um condomínio comercial que antes tinha ali a entrada com biometria, está tirando a biometria e colocando o cartão para que ela não armazene dados sensíveis. Cara, mas aí no caso é usada a biometria porque é um recurso de segurança ou um pouco mais eficiente, porque você sabe que o cara está realmente colocando o dedo ali, né? No caso de um cartão, o cara pode ter roubado um cartão, clonado o cartão e passado ali. Como é que isso vai influenciar na parte de segurança? Exatamente. Porque o que acontece? Quando você fala de segurança física, que é a entrada de um lugar, né? Lógico que a biometria você tem ali mais certeza, né? Que é a pessoa. Agora, os negócios eles vão ter que começar a olhar esses recursos, como esse de biometria, por exemplo, de forma mais estratégica. Por exemplo, o quão importante é a gente ter a biometria? É realmente um lugar que precisa dessa confirmação total? Qual é o risco da gente não ter essa biometria para entrar num prédio, por exemplo? Por que ela vai ter que pensar isso? Porque caso ela decida que a biometria ela é o melhor e o adequado ali para o negócio, ela vai ter que proteger aqueles dados que ela armazena ali de biometria, porque senão ela pode levar uma multa, ela pode infringir a lei e pode ter um prejuízo gigante. Então ela vai ter que medir. Então, por exemplo, legal, você vai ter a biometria, mas onde fica armazenado aquela informação biométrica das pessoas? Fica num servidorzinho embaixo do balcão. Ferrou. Essa informação, ela está criptografada. Como que você trabalha? Então você vai ter que ter todo um recurso por trás de segurança de dados para que você consiga manter aquele recurso de biometria. Caso você não tenha esses recursos de segurança, provavelmente não vai valer a pena você ter a biometria ali, porque vai ser um risco muito alto. Até maior, muitas vezes, do que o risco de alguém clonar um cartão. Você tem que medir bem qual dado você vai trabalhar, então. Exatamente. Tem uma coisa que a lei fala, é a privacidade por design, é o privacy by design. O privacy by design é qualquer novo projeto que você vai desenvolver, qualquer iniciativa de tecnologia, de negócio da empresa,
você sempre tem que, desde a concepção desse projeto, pensar como que você vai tratar a privacidade, que é a privacidade pelo design ali, né? Desde o começo. Então, isso vai ser essencial, porque, por exemplo, um projeto desse, vamos colocar uma catraca? Pô, tem duas opções, tem o cartão e tem a biometria, qual a gente vai colocar? Você vai ter que pensar na privacidade. Vamos subir um site e fazer uma campanha de marketing com relação à privacidade, quais são os pontos desse projeto? Então, tudo, vou contratar uma pessoa e a gente vai, sei lá, fazer uma integração X. Tá, e os dados dela, em que momento que a gente coleta, como que isso vai estar trafegando na sua empresa. Então, tudo que você for fazer, desde o começo, você já tem que pensar em privacidade. Inclusive, é uma das formas de você já começar a se adequar. A partir de hoje, você que ainda não se mexeu aí e está ouvindo a gente aqui, começar a pensar em privacidade. Só de você pensar em privacidade em tudo que você for fazer na empresa, a partir de já, você já começa a estar se adequando à lei. Porque você vai pensar, realmente, a gente não precisa, por exemplo, a batida de ponto não precisa ser por biometria. O risco do cara clonar um negócio é mínimo, sabe? Ou então, vamos fazer um projeto, uma inscrição de um webinar. Vamos coletar CPF, RG, às vezes uma inscrição de um evento, você pede vários dados. Para que você vai usar esse dado? Tem uma utilidade? Porque antes a gente sempre pensou assim, na dúvida, coleta. Se a gente precisar um dia, a gente vai ter ali. Agora vai ser ao contrário, você tem que minimizar a coleta para que você reduza o seu risco, porque mesmo você cuidando dos dados e da privacidade, você ainda assim tem um risco de vazamento, um risco de ter problemas ali com esses dados não vazados, alguma coisa nesse sentido. Legal. Quando você fala, né, a gente pode pensar, cara, então eu tenho que ter alguém internamente para estar fazendo isso por mim, e eu tenho que fazer isso porque alguém vai estar vigiando. Você pode me explicar, então, quem que eu tenho que ter internamente para estar fazendo isso? Todo mundo tem que pensar dessa forma, tipo, cada profissional meu tem que estar pensando nisso, desde o diretor a um estagiário tem que estar pensando nesse design da privacidade. Eu tenho que ter uma pessoa específica para me orientar com isso. E por que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque a lei está em vigor, então alguém está olhando. E quem está olhando? Legal, isso daí é uma coisa que é para todo mundo. Todas as pessoas na empresa precisam pensar em privacidade. Não tem uma pessoa que ela é a dona da privacidade. Porque a privacidade e a segurança também, ela mora nos detalhes do dia a dia, né? Não é alguma coisa que você consegue separar da operação. Quando a gente está conversando aqui, eu posso pegar, entrar num cadastro aqui da EcoEtite e passar um dado pessoal. Depende muito do comportamento das pessoas também. Então, todos têm que pensar, lógico, não é da noite para o dia e necessita de um programa de conscientização. Inclusive, a lei fala sobre isso. Ela fala da necessidade de você criar programas de conscientização de privacidade. Isso é lei. Então, se você, por exemplo, sofreu uma auditoria ali da LGPD, quando ela entrar em vigor, se você não tiver um cronograma de treinamentos para informação e conscientização de privacidade, já é um ponto ali que você pode gerar algum problema aí de multa, alguma sanção. Então essa conscientização ela tem que ser dentro da empresa ou é uma conscientização social pelo governo? Não, conscientização dentro da empresa. As pessoas da empresa são responsáveis por criar esse programa. E aí, por exemplo, um programa de conscientização normalmente envolve, se a gente está falando de privacidade, vai envolver uma área de TI, né, que muitas vezes lidera isso, pode liderar, né, vai envolver a área de RH, de recursos humanos, porque é toda a parte de pessoal, vai envolver também talvez o pessoal jurídico para apoiar no contexto e tirar dúvidas com relação à aplicação da lei, e vai envolver os gestores das áreas, né? Então você vê, envolve várias pessoas só para uma coisa da lei, uma coisa que é a conscientização, o programa de treinamento. Só a parte de conscientização já envolve a galera. Exatamente. Cara, incrível. Aí, então, beleza. Então vai ter auditorias para que as pessoas, para ver, a sua empresa está se importando com isso, ela está preocupada com isso. A gente não sabe exatamente como vai ser isso. O que já se sabe, tá? Existe
uma Agência Nacional de Proteção de Dados que já foi criada recentemente, acho que o mês passado, se não me engano, em julho. Caraca, que legal. E já foram nomeadas as pessoas dessa agência. Então vai ser uma agência à parte que vai responder ali direto para a presidência. E essa agência ela vai ser responsável por todo esse contexto aí. Agora, como vai ser, a gente não sabe. O que se sabe também é que tem um papel que a empresa vai ter que ter, que é o chamado DPO. DPO? Mais uma sigla aí para sopa de letrinhas? Exato. Esse DPO, na verdade, não é da nossa lei aqui, da LGPD. O DPO é da GDPR. Então é uma das coisas que a gente está vendo lá no mercado exterior, que está acontecendo lá na Europa, e a gente está trazendo então. O DPO, que é o Data Protect Officer, né, o cara responsável por esse contexto aí, vamos dizer assim, aqui no Brasil, ele tem o nome de encarregado do dado. Ele é o encarregado do dado. Então, esse cara ele vai ser responsável por intermediar a conversa entre a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele vai ser o principal contato da ANPD. Certo. Então, ele vai estar dentro da empresa, né? Ele pode ser um terceiro também. E ele vai ser aquele cara que vai sempre olhar o que a empresa está fazendo com aquele olhar de privacidade e também vai precisar conseguir responder alguma solicitação da ANPD que ele faça para a empresa. Então ele vai estar ali intermediando essa comunicação, basicamente. Ele não precisa ser necessariamente um cargo específico, um DPO, e eu acredito que a tendência, lógico, a não ser que seja uma empresa grande, né? Mas você vai ter ali alguém, por exemplo, um CIO, um diretor de TI, gerente de TI, que vai ser o responsável, vai ser o encarregado do dado oficial. Certo. Ou então, o próprio dono da empresa, né? Porque a lei se aplica a empresas de qualquer tamanho, mas vai ter o papel desse cara aí, que é o encarregado do dado, conhecido aí DPO, né? Então você vai ouvir bastante, como você já ouviu, sobre DPO, mas na verdade a gente está querendo dizer do encarregado do dado. Encarregado do dado, cara. Parece jogatina isso. Pode crer. E assim, a gente não sabe como vai ser, assim, o que se sabe não vai ter como fazer uma auditoria. O governo não tem recurso para fazer a fiscalização da forma que deveria, né? Então, a fiscalização não se sabe como vai ser, quanto de recurso vai ser direcionado para isso, né? Para o governo. Vide aí várias outras leis que falta a fiscalização. Mas, por exemplo, se alguém denunciar a sua empresa falando que você não está tratando os dados corretamente ou teve algum vazamento, você vai ter que responder isso lá para a ANPD, e essa é uma forma de fiscalização, né? Certo. Cara, então a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Exato. A gente vai ter mais um órgão aí ajudando, regulando, então tudo isso que vai acontecer. Então esses caras são os homens. Exato, os caras são os caras. Você falou que tem penalidade, então, o cara sofreu uma denúncia, você teve uma auditoria em cima da sua empresa, e então você pode ter penalidades. Dessas penalidades são só multas? Pode chegar em algum caso de prisão ou só vai mexer no bolso mesmo? Tem algumas coisas aí, né? A multa da lei, ela pode ser, ali tem um valor da multa, né? Então ela pode chegar, ela é de 2% do faturamento bruto, na verdade ela é até 2% do faturamento bruto da empresa anual. Então é um bom dinheiro, com um limite de 50 milhões por infração. E aí, se você olhar para esse número aqui, você pode ver que se você pegar 2% de uma empresa, seja ela de qual tamanho for, é dinheiro pra caramba. Se você falar de margem de lucro de empresa, tem empresa que a margem é essa, 2%. Então você pode fechar uma empresa aí, né? E com limite de 50 milhões por infração, tá? Então, se tiver 2 infrações, é 100 milhões. Pode quebrar uma empresa ali fácil. Lógico, pode. Lógico que ela não vai ser 50 milhões para uma farmácia de bairro aqui, né? Vai ser 2%. É com limite até 50 milhões, tá? E qual que foi a sua outra pergunta? Você pode
com relação à multa e se pode ser alguma coisa criminal, né? Isso. Você pode levar o cara para cadeia ali. A lei não vai criminalizar, mas se aquele vazamento, que acontece muito, né? Vazamento de dados e essa questão de dados, ela está muito relacionada com crime cibernético também, né? Você tem a relação com crime cibernético. Então, existem outras leis de crime cibernético que podem levar pessoas para a cadeia, mas não vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados que vai fazer isso, aí vai entrar em outra lei. Mas ela pode desencadear, sim, algum contexto criminal. Legal. Você estava falando aí, eu estava aqui me lembrando que um tempo atrás a gente falava muito sobre marco civil da internet e teve uma grande discussão sobre isso. De um tempo para cá, na grande massa, assim, diminuiu esse assunto, mas... Na verdade, o Marco Civil da Internet, ele tá... A Lei Geral de Proteção de Dados é uma evolução do Marco Civil, né? Legal, é isso que eu queria entender. Então, tipo, a coisa evoluiu e virou um Pokémon maior ali. Exato. Exatamente. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tem tanta novidade, assim. Tem bastante coisa nova, mas já tinha muita coisa no Marco Civil, já tinha coisa... falando sobre esse tipo de coisa na parte daquela lei do consumidor. Como chama aquela lei do consumidor? Cara, lei do consumidor? Deixa eu vou ter que recorrer ao Google agora para poder lembrar. O Código de Defesa do Consumidor. Isso. Então, o Código de Defesa do Consumidor já fala várias coisas com relação à privacidade. Só você pegar, por exemplo, aquela lei Carolina Dickmann, que fala sobre crime cibernético, também fala várias coisas ali. Então, todas essas leis já relacionadas com dados pessoais, elas foram, na verdade, complementadas ali agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, com uma lei mais madura aí, né? No sentido do que ela sugere que seja feito. Mas ela não foi inventada do nada, ela se baseou nessas outras leis que a gente já tinha aqui. E é interessante ressaltar até que tem muita coisa acontecendo no mercado para que isso entra em pauta, né? Não é do nada, assim, a gente tem já essas leis acontecendo, teve toda essa parte do Marco Civil, e a gente vê muito até nos Estados Unidos as discussões sobre os dados e como que as empresas estão se preocupando com isso. A gente teve casos com o Facebook, Cambridge Analytica e várias outras empresas desse ramo de dado digital, mas a gente pode ter saído aí, como a gente já conversou aqui sobre. É uma coisa que está muito em pauta, de se preocupar bastante com isso, né? Não foi, não acordaram um belo dia e a galera falou, pô, vamos fazer uma lei aí para proteger o dado da galera. Tipo, teve motivos para isso, certo? Exatamente, e esse é um dos grandes pontos com relação na minha opinião, com relação a se a lei vai pegar ou não, né? É o que a gente vê muita gente falando isso, pô, a lei não vai pegar, a lei vai pegar. Tem algumas pessoas que são mais diretas e falam, pô, lei não tem esse negócio de pegar, o que pega é gripe. Lei tem que cumprir e acabou. Tem razão, né? Mas, cara, eu tava passando por ali, eu peguei uma lei, cara, ele não larga mais. Verdade. Pode crer, não é bem assim, né? Agora, essa questão que você falou, tiveram motivos para se criar uma lei de privacidade, né? Então foi uma resposta a um cenário de falta de privacidade completa aí na internet e já amadureceu no mundo inteiro, na Europa mais, né? Tá mais evoluído pelo modelo até de lei, né? E até a cultura deles. Aqui no Brasil a gente está aplicando isso. Isso é estratégico para o país, do nosso país, porque tem a ver com a confiança de fazer negócios com as nossas empresas aqui. Então, se a gente não aplicar essa lei, a gente vai perder credibilidade ou vai deixar de ter ali, né, credibilidade com relação a negócios internacionais. Então, isso é uma exigência do mercado. Sim, sim. Isso é super importante, né? Mostrar para o mercado que você está atualizado com isso, está se importando com os dados das pessoas. Exatamente, ainda mais porque você tem transferências internacionais de dados, né? Você tem várias questões ali quando você faz negócio com uma empresa qualquer,
brasileira ou de fora, que você acaba passando dados para ela e recebendo dados dela, né? Então, por exemplo, a GDPR lá a Lei de Privacidade da Europa, ela fala sobre proteção de dados, inclusive de europeus, né? De pessoas naturais ali da Europa e, inclusive, se elas estiverem aqui no Brasil. Então, teoricamente, se tiver um europeu aqui, um português, que te passou um CPF na farmácia, a farmácia tem que atender a GDPR lá da Europa. Caraca, então impacta internacionalmente. Exatamente. Tem todo esse contexto aí. E a mesma coisa a empresa que está aqui no Brasil, né? Então, se você coletou dados aqui no Brasil, mesmo que você tenha armazenado lá nos Estados Unidos, na nuvem de lá, por exemplo, e mesmo que você não tenha uma sede aqui no Brasil, você está dentro da LGPD e tem que cumprir as regras. Lógico que formas da gente monitorar isso e fiscalizar é outra coisa, né? Mas, teoricamente, você tem ali que seguir. Mas a gente está falando bastante da Europa, como a Europa inspirou a LGPD aqui no Brasil. E, em paralelo, a gente tem os Estados Unidos acontecendo vários escândalos envolvendo essa parte de dados. Mas os Estados Unidos estão preocupados com isso também, porque muita empresa, muito consumidor usa ferramentas americanas, usa coisas que estão lá nos Estados Unidos, e os caras estão preocupados com isso também, ou isso só está acontecendo na Europa e no Brasil? Não, os Estados Unidos estão sim preocupados, mas eles são mais liberais, né? Então, já tem iniciativa lá nos Estados Unidos com relação à privacidade, só que são em locais específicos, em estados específicos, não tem uma lei americana. Certo. De acordo com cada estado, você tem ali um tipo de regra e de lei específica, sabe? E ela é bem menos exigente do que a GDPR. São dois extremos, assim, de privacidade. Uma quer liberar mais dos Estados Unidos e a GDPR quer mais privacidade. Cultural também, né? E, de certa forma, estratégico, né? Porque os Estados Unidos já têm todos os dados ali de todo mundo, né? Então... Eu acho que os caras, se chegar isso lá, não vai cair a empresa, né? Vai cair o estado, o país. Exatamente. Então, não é como se eles estivessem fazendo uma lei para eles mesmos se prejudicarem, né? Assim, a grosso modo. Mas tem esse contexto. Eles estão sim preocupados, tem várias iniciativas com relação à privacidade, porque, mais uma vez, é uma questão estratégica de negócios internacionais. Mas ela não é tão exigente como a da Europa. Ela é bem mais branda. Só que a gente pode, que nem você falou, que as leis lá da Europa, se tiver um europeu aqui, elas vão impactar aqui no Brasil, né? O problema, a questão é como isso vai ser fiscalizado. Do Brasil, se ele tiver um brasileiro lá nos Estados Unidos, vai estar influenciando. Mas será que a gente vai chegar num ponto que a Europa ou o Brasil, a gente vai ter que chegar lá e vai ter que enfrentar alguém, vai ter que conversar com os caras? Como é que eles vão responder a isso, já que eles não se protegem contra os dados? Quem? Os Estados Unidos? Isso, porque como que vai acontecer com eles? Porque nossa lei vai ter que cobrar eles em algum momento, a Europa vai cobrar eles, quem vai cobrar os caras quando tiver algum incidente ali com um europeu ou um brasileiro? Já tem, né? Já tem, por exemplo, o Google recebeu uma multa de 50 milhões de euros na França. Cara, 50 milhões de euros. Exatamente. Mas por que tiraram todo esse dinheiro do Google? O que aconteceu para tirar essa grana deles? Por conta já devido à GDPR. Eles já entraram na GDPR recebendo essa multa aí. Começaram mal já. Exatamente. Então, assim, o Google tá na Europa. Então, ele tá passível ali de levar e é muito tranquilo mandar a multa, né? Dar essa multa. Porque ela tem sede em outros países. Então, nesse caso, olha o motivo que foi, né? A agência lá europeia concluiu que o Google não cumpriu um princípio de transparência da GDPR. O que é isso? Quando você vai coletar dados, você tem que deixar muito claro para que você vai usar esses dados.
E a pessoa tem que ter um consentimento. Certo. Então, eu vou lá, vou me cadastrar no Gmail, vai. Quando lá no termo, sabe aquele termo de Que ninguém lê. de uso que a gente não lê? É isso. Isso na GDPR e na LGPD não vai poder existir. Na verdade, você vai ter que, pode ter um termo completo, mas você vai ter que ter um outro termo ali, mais simples, mais claro e que você leia realmente, que faça a pessoa ler, que queira que a pessoa leia mesmo, para ela consentir. E aí você vai colocar ali, ó, beleza, eu aceito que o Google tenha meus dados para mandar e-mails, não sei o quê. Você tem que consentir e ali ele vai ter que deixar muito claro para que ele vai usar. Inclusive, se ele vai distribuir esses dados para outros parceiros, quem são esses parceiros, o negócio vai ter que ficar muito mais claro. E o Google levou uma multa relacionada a isso. Tá? Teve até uma multa com relação a isso, que um simples detalhe, que não é um detalhe, né, que acaba virando uma bola de neve, de já estar marcado. Sabe quando você tem ali o termo e você já deixa marcado o aceito? Sim, sim. Já tá pronto para você não ler. Exatamente. Esse fato, ele gerou uma multa gigante lá de milhões para uma empresa. Não tenho certeza se foi essa do Google. Mas o fato de estarem ali marcado o sim já infringiu a lei, porque você estimulou que a pessoa não lesse e seguisse ali, né? Então você vê, isso daí a gente está falando no começo da proteção de dados, na hora da coleta, que é um grande desafio também. E aí você tem outros desafios pós-coleta de dado, né? É o desafio de manter seguro, o desafio de mapear o dado. Pense aí, por exemplo, na Desk, vocês vão ter que ter uma lista de quais as pastas lá do Google Drive ou do servidor de arquivo que possuem dados pessoais, quem são as pessoas que têm acesso a esses dados pessoais, e isso vai ter que estar sempre atualizado. Vai ter que ter um relatório ali com relação a isso. Então, só o fato de você conseguir, né, um desafio, né, de você conseguir mapear esses dados e descobrir onde estão os dados pessoais, já é um bom desafio aí pós-coleta, né? Cara, é um trabalhinho ali que você tem que fazer atento aos detalhes, né? Porque se uma caixa de informação não flegada já provocou isso, imagina dados mais importantes, os dados sensíveis, né? Exatamente. Cara, é incrível. É um assunto que a gente pode ficar horas falando, acho que não tem muito conteúdo para se falar sobre. Acredito que o seu trabalho aí com LGPD, você já deve falar muito sobre isso em vários lugares. Eu sei que agora tem um webinar que você fala mais sobre esse tema, e você preparou também um e-book, certo, sobre esse conteúdo. E eu queria também entender, tipo, quanto a esses conteúdos que você tem, que a EcoIT, que vocês promovem, o que vocês estão fazendo para ajudar, como que a galera pode entender melhor, porque às vezes no bate-papo rápido a gente não consegue pegar todos os detalhes, sempre tem mais curiosidade. Eu aqui mesmo quero saber um pouco mais sobre as informações. Como as pessoas podem ir atrás dessas informações? Legal. Esse assunto é bem complexo e bem abrangente, né? E por isso a gente decidiu fazer 24 webinars, que a gente está chamando de contagem regressiva. Só 24. Só 24 webinars sobre LGPD. Então a gente vai lançar o primeiro webinar e esse webinar vai marcar ali esse um ano, né? Um pouco menos aí de um ano para a lei entrar em vigor, que será em agosto de 2020. Então vão ser... Agosto de 2020, legal. Exato. Então vão ser webinars quinzenais e a gente vai trazer visões de profissionais diferentes, visões de áreas diferentes, sempre relacionando a LGPD e também trazendo práticas, né? Que existem muitas práticas com relação a TI e a segurança que ainda estão nebulosas ali e que a gente vai trazer algumas melhores práticas e pontos de vista diferentes aí para o pessoal. Então, para você acompanhar, você pode se inscrever nesse webinar que vai acontecer quinzenalmente. Eu vou deixar o link na descrição para a galera poder se inscrever. Legal. E também baixar o e-book, que aí a gente desenvolveu aí em parceria também com a Desk, esse e-book sobre LGPD, que ele vai
vai dar uma ideia geral do que é a lei e alguns contextos aí para você já começar a se preparar. E lembrando que esse e-book ele vai ser atualizado constantemente, porque como a lei ela ainda está em processo, vão ter várias alterações durante esse ano. Então, não guarde o e-book e olhe sempre ele. Você vai ter que sempre manter ele atualizado. Vai ter que ir lá e ver a atualização. A gente vai fazer uma atualização constante, porque a lei ela está em construção ainda, né? Ela vai sofrer algumas alterações. Como, por exemplo, a lei foi sancionada em 2018 e agora, nesse ano, teve vários vetos e várias outras coisas que foram inclusas. Por exemplo, a NPD é uma coisa que foi definida efetivamente esse ano, sendo que a lei já tinha sido sancionada no ano passado. Isso vai acontecer durante esse ano todo. Então, esses webinars vão ser legais também para atualizar o pessoal sobre o assunto. Então, convido vocês a baixarem o e-book e também assistirem os webinars sobre LGPD. Aí teremos 24, não vai faltar oportunidade. Cara, animal esse compromisso da EcoIT em passar para as pessoas um pouco mais sobre o conhecimento da LGPD, que é um tema super importante. Cara, 24 webinars, e-book que vai ser atualizado direto, tipo, é um trabalho muito bom para um assunto que vai impactar tanto a vida das pessoas. Cara, parabéns aí por todo esse trabalho que você está tendo. Obrigado, valeu. Vamos fazer junto esse negócio aí. Vamos fazer acontecer. É um assunto para em outros podcasts a gente trazer também. Já fica aí o convite para que a galera possa ir atrás dos webinars, assista todos os webinars que você vai fazer aí. 24 lindos webinars. Boa sorte com a realização de cada um. A gente vai estar ajudando, valeu. Vai estar apoiando, promovendo também. É importante para o nosso público conhecer cada detalhe sobre essa lei. Cara, Animal foi um bate-papo muito legal. Acho que tem muita coisa ainda que a gente pode trazer em outros momentos. Cara, eu queria ver se você tem alguma consideração final, se você gostaria de dar mais algum recado. Não, eu queria agradecer, obrigado aí pela iniciativa. Acho que esse modelo aqui de conteúdo é muito, muito bacana. Dá uma liberdade bem interessante aí de bate-papo. E, assim, acho que sempre que precisarem, contem comigo. E com relação à LGPD, que é o tema em questão, eu sugiro aí que os profissionais de TI que estão aqui com a gente se interem desse assunto o mais breve possível, para que eles não sejam surpreendidos, né, por gestores ou clientes com relação a esse tema. Então, eles também fazerem ali o seu papel de entendimento da lei, ler a lei, né? Se você puder aí já deixar o link da lei aí também. Sim, então, manter-se atualizado, porque muitas vezes alguns profissionais ainda não querem esperar, pagar para ver, né? Vamos esperar a lei entrar em vigor, depois a gente começa a mexer. E talvez pode ser tarde. Então, sugiro que faça isso o quanto antes. Cara, incrível. Eu vou deixar também na descrição o link da EcoIT para vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho do Vinícius, da empresa dele. Eu vou deixar também o link do canal do YouTube dele. Vai ter vários links aí para você poder irem atrás, saber todos os trabalhos que estão acontecendo, tudo que tem de conteúdo e ficarem bem informados. Acho que isso é o mais importante agora, e fazer que nem o Vinícius falou aí, não deixar a água bater na bunda para sair correndo. É bom correr atrás agora, já deixar pronto. Estamos em contagem regressiva há 1 ano para a lei entrar em vigor, então é bom já começar a se preocupar e preparar tudo, né? É isso aí, Brunão. Cara, obrigado de novo. Foi um prazer aí, bate-papo animal, e fica o convite para voltar quantas vezes quiser e trazer quais temas você achar necessário aí para a gente colocar em pauta. Obrigadão. Show de bola. Obrigado. Um abraço. Abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.